Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria de poder estar com você essa manhã, a poder falar sobre o estudo a respeito de Atos dos Apóstolos, sobre a continuação da história do apóstolo Paulo. Nós vamos começar agora do capítulo 13, versículo 3. Capítulo 13, versículo 3, vamos dar sequência. Já falamos de Saulo de Tarso, já falamos da conversão, agora para a chamada. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo, e dali navegaram para Chipre. Mas vamos ler capítulo 1 e capítulo 3, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, e a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, tetrarca de Saulo. E servindo ele o Senhor, jejuando, e disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Amados e queridos irmãos, aqui fala que quando o Espírito Santo, quando as pessoas estavam jejuando e orando, o Espírito Santo usou alguém para separar o apóstolo Paulo para a obra missionária. Aí, apóstolo Paulo e Barnabé, então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. E eles foram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também João como seu cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Irmão, esse Bar Jesus, segundo o dicionário bíblico, ele é o nome Bar Jesus significa filho de Jesus. O significado desse nome: ele era mágico, ele era contrário à obra do Senhor. Ele quis ouvir a palavra do Senhor, mas ele resistia à palavra do Senhor. Ele resistia de uma forma tão grande que o apóstolo Paulo chamou ele de filho do diabo e falou que ele não ia mais perturbar o reto caminho do Senhor. E aí agora contra ti a mão do Senhor ficará cego, sem ver por algum tempo. Então o apóstolo Paulo faz uma oração e fala que ele ia ficar cego. Ele ficou cego mesmo. Aí ele ficando cego, esse Bar Jesus, então as pessoas vendo que ele estava procurando alguém para poder guiá-lo, as pessoas creu que Paulo tinha uma palavra de Deus. As pessoas creram que ele partiu Pafos, Paulo, que eles chegaram a Perge, que é o versículo 12. Atos 3, versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Ele acreditou, irmãos. Ele viu a doutrina e ele acreditou e ele creu. Aí depois eles foram saindo
de Perge chegaram a Antioquia da Pisídia e entraram na sinagoga num dia de sábado. Assentaram, falaram sobre a lei, falaram grandiosamente sobre a palavra de Deus. Aí teve aqui uma exposição da palavra do Senhor, no capítulo, no versículo 17, até o versículo 16, até o versículo 43, teve Paulo pregando Jesus a respeito de Abraão, a respeito de Isaac, a respeito de Moisés, a respeito dos Salmos. Jesus é a base, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Mas o apóstolo Paulo passou alguns problemas. Primeiro problema, a oposição. Se você ver o versículo 45 de Atos capítulo 13 e versículo 45, teve a oposição. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Olha para você ver. Os judeus contradiziam aquilo que Paulo dizia. Mas os gentios, versículo 48, e os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificavam a Deus. Sabe por que eles se alegraram? Porque Paulo aí, já que ele pegou para os judeus, e os judeus não estavam dando crédito e estavam indo contra a palavra, Paulo volta a pregar contra os gentios. Aí os gentios se alegram. Por quê? Porque agora os gentios vão ouvir a palavra do Senhor, vão ouvir a pregação do Senhor. E os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aí, irmãos, então eles creram em Cristo, ele creu na palavra. No versículo 49, e Paulo e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. É isso que eu quero que você entenda. A palavra do Senhor não pode ficar apenas na sinagoga. A palavra do Senhor não pode ficar apenas na igreja. Tem que estar em toda a província. É no Face, é no YouTube, é na rua, é no comércio, é no serviço, é no trabalho. A palavra de Deus tem que estar circulando em toda a província, em toda a cidade, em todo o mover. Tem que estar operando a palavra, agindo a palavra, transformando a palavra. Aí, amados, mas os judeus, eles atrapalharam muito o ministério de Paulo. No versículo 50, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. Os judeus sempre estavam querendo perseguir a Paulo e Barnabé. Olha para você ver bem. Saulo, ele era perseguidor. Agora Saulo está sendo perseguido por pregar a palavra, perseguido por anunciar a palavra. Aí, amados, aí sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amados e queridos irmãos, eu quero vos dizer uma coisa, que o Espírito de Deus, ele enchia os irmãos, que o Espírito de Deus, ele operava coisas extraordinárias através da vida dos irmãos. O mesmo Espírito Santo que fazia coisas extraordinárias, que fazia coisas inefáveis, é o mesmo Espírito Santo que pode essa manhã fazer coisas
extraordinária na sua vida. É o mesmo Espírito Santo que possa fazer coisas grandiosas através de você na sua vida, em nome de Jesus. Mas vamos continuar esse estudo. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga judeus e falaram de tal maneira que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Oh glória! Mas quando ele chegou em Icônio, irmão, começou a pregar com ousadia, com graça. Aí os judeus se converteram, aí os gentios se converteram, aí foi uma bênção, irmão. Aí foi uma vitória. Mas, sabendo, versículo 6, sabendo eles, fugiram para Listra, Derbe, cidade da Licaônica, e para a província da circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. Outra vez, os judeus, versículo 4, dividiram a multidão e perseguiram outra vez o apóstolo Paulo e a Barnabé. Outra vez perseguiram. Eles foram para Icônio, porém sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para a cidade, cuidando que eu estava morto. Aí, irmãos, apedrejaram Paulo. Tentaram apedrejar várias vezes, tentaram fazer várias vezes cilada, mas agora apedrejaram, dado como morto. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amado e querido irmão. Pode ser que te apedrejaram, tacaram você no chão, deram você como morto. Acabou, acabou, acabou. Mas Deus dá uma palavra essa manhã. Você não morreu. Você está vivo. A tua história não acabou. Ainda há projeto de Deus para a sua vida. Ainda há projeto de Deus para a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus está aqui conosco essa manhã. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja agradecido. Deus seja bendito. Toda honra, toda glória ao nome do Senhor Jesus. Mas então, irmãos, apedrejaram a Paulo. Mas Deus, ele fez grande obra na vida de Paulo. Deus usou Paulo para curar enfermos. Deus usou Paulo para salvar, para pregar para os gentios, aonde ele passou aqui na primeira viagem. O qual ele deu relatório. O relatório no versículo 27, no capítulo 14, versículo 27. E quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira ao gentio a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo os discípulos. Aí, irmãos, olha a bênção, olha a vitória, olha a provisão de Deus ao relatório. E quando chegaram, reuniram-se a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira ao gentio a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Glória a Deus. Então, amados, Deus, ele faz isso. Deus pegou um perseguidor, Deus levou ele para a obra missionária, ele foi fazer a obra do Senhor, ele ganhou bastante almas para Cristo na primeira viagem. Deus usou ele para curar enfermos. Deus salvou muita gente. Ele foi muito perseguido.
Ele sofreu muita oposição, tanto do diabo, quanto das pessoas, quanto do mundo. Mas ele foi firme. Ele conseguiu, aqui no capítulo 15 e no versículo 33 e 34, detendo-se dali algum tempo, irmãos deixaram a voltar em paz para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali. No capítulo 35, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. No capítulo 35, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, e versículo 35, conta a história da segunda viagem de Paulo. Eu falei da primeira viagem. A primeira viagem de Paulo, eu vou repetir para refrisar, para que você entenda, ficar fácil para o vosso entendimento. Foi do capítulo 13 ao capítulo 15, versículo 34. É a primeira viagem, onde ele passa por Chipre, passa pela Pisídia, passa por várias cidades aqui, sofre oposição, é apedrejado, Deus salva gentios e judeus, e ele, no capítulo 14, ele dá o relatório, e no capítulo 15, versículo 34, em diante, capítulo 35 em diante, capítulo 15, versículo 35 em diante, conta a segunda viagem. A segunda viagem eu não vou fazer hoje, mas essa semana eu vou fazer a segunda, a terceira viagem e o tempo da morte, que quando Paulo escreve as últimas cartas e vai morrer. Eu quero falar também dos últimos capítulos que teve a história de Paulo. Então falta ainda 3 vídeos que serão feitos. E eu quero agradecer a você por essa rica oportunidade de poder você me dar esses minutos para que nós possamos juntos aprendermos a palavra do Senhor. Hoje falei da primeira viagem do apóstolo Paulo. Falta a segunda, a terceira e a morte do apóstolo Paulo. Nós vamos estar trabalhando esses temas com você. Eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, canto uma oração por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa, Pai, a vida dessa pessoa que está acompanhando a gente nesse estudo. Venha abençoar grandiosamente, venha fazer coisas extraordinárias. Ajudar essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.